Amém, meus irmãos? Que bom que você veio adorar, ouvir a palavra do Senhor. Cremos que Deus vai falar, já está falando conosco aqui nessa manhã, através dos louvores, da adoração. Eu creio que se você está sensível, você já começou a experimentar algo da parte do Pai. Mas nós cremos que que o nosso Abba tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas ainda aqui nessa manhã. Nós iremos ministrar a palavra e cremos que o Senhor há de falar aos corações. Pessoas que se encontram nas suas casas, pessoas que estão acompanhando através da live ou que vão ouvir essa palavra, cremos que o Espírito Santo há de falar com você. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir uma palavra da parte do Pai, amém? Irmãos, nós vamos falar nessa manhã, aqui ministrar debaixo de um tema. E o tema que o Espírito Santo ele colocou no meu coração é posicionamento que gera resposta. Vamos repetir: posicionamento que gera resposta. Glória a Deus. Nós vamos falar debaixo desse tema no capítulo 7 de 1 Samuel. Mas não vamos entrar ainda nos versículos de 1 Samuel capítulo 7, mas nós vamos falar neste capítulo sobre esse tema. E nós vamos ver como Israel obteve respostas da parte do Pai, quando eles se posicionaram diante de Deus. Irmãos, o capítulo de número 7 de 1 Samuel, talvez você esteve aqui nos 2 últimos cultos que eu ministrei. Eu falei sobre casa nova e eu falei sobre como construir intimidade com o Abba. São as últimas mensagens que eu ministrei, e as 2 mensagens eram no livro de 1 Samuel. E nós vamos aqui dar continuidade, glória a Deus. Vamos continuar falando nesse livro tão poderoso e impactante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, 1 Samuel. Irmãos, para contextualizar você, para que você entenda o que estava acontecendo no capítulo 7 de 1 Samuel, você precisa saber que Israel, eles foram derrotados pelos filisteus. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança ela foi tomada. A Arca da Aliança esteve durante um período nas cidades dos filisteus. E quando a Arca da Aliança estava lá, o Senhor castigou os filisteus. O Senhor enviou tumores, ou manifestou tumores em meio às cidades dos filisteus. Aqueles homens, aquelas pessoas começaram a ser acometidas de tumores. E muitos ratos estavam devastando as cidades dos filisteus. A Bíblia diz que eles estavam desesperados. Estava morrendo muita gente. E por onde a Arca da Aliança passava, a Arca da Aliança, que é a presença máxima, a representação máxima da presença de Deus na terra, por onde a Arca passava nas cidades, havia tumores, havia mortes, havia praga, ratos, de modo que o clamor dos filisteus subiu até o céu. E eles começaram ali a pensar de como devolver a Arca da Aliança. E a palavra do Senhor diz que eles devolveram a Arca da Aliança em um carro novo. Eles colocaram a Arca da Aliança em 2 vacas, colocaram um baú preso cheio de ofertas, tumores de ouro e ratos de ouro, como um sinal de misericórdia, pedindo perdão a Deus, e enviaram a Arca da Aliança naquelas vacas. E aquelas vacas foram conduzidas para um lugar chamado Bet-Semes. E ela parou ali na casa, ali num lugar, num campo de um homem chamado Josué, onde havia uma pedra grande. E o que aconteceu em Bet-Semes? A Bíblia diz que havia ali homens naquela cidade que eles foram atrevidos, eles olharam dentro da Arca da Aliança, algo que não poderia ser feito.
quando aqueles homens olharam dentro da Arca da Aliança, a Bíblia diz que a ira do Senhor se manifestou e matou aqueles homens. Aqueles homens morreram instantaneamente, fulminados, porque eles não poderiam olhar para dentro da Arca da Aliança. E eles morreram. Houve um tumulto naquela cidade. As pessoas ficaram apavoradas, porque muitas pessoas estavam morrendo ali, aqueles homens morreram. Então eles viram um jeito de enviar a arca para um outro lugar. Eles enviaram mensageiros. E a Bíblia diz que essas pessoas foram lá e tomaram a arca, que é a presença de Deus. Essa arca saiu de Bet-Semes e foi para um lugar chamado Kiriat Jearim. Capítulo 7, versículo 1 de 1 Samuel. Então diz assim: então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Então a arca do Senhor é a presença do Senhor, que saiu de Bet-Semes e agora chegou nesse lugar, Kiriat Jearim. Quando a arca da aliança chegou lá nesse lugar, irmãos, ela ficou na casa desse homem, chamado Abinadab. Repita comigo, Abinadab. Abinadab, quando nós estudamos o significado do nome Abinadab, você vai ver que Abinadab significa pai da generosidade. Pai da generosidade. E Abinadab, ele tinha um filho que se chamava Eleazar. Eleazar ficou responsável de guardar a arca. Ficou ali como que um sacerdote para guardar a arca. Ele foi consagrado naquele momento para isso. E o nome palavra, até através das vírgulas e dos pontos. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando eu estava estudando esse texto e parei para refletir no nome desse homem e aonde ele morava e também o nome do seu filho, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Porque a arca da aliança, ela foi para a casa de Abinadab, que significa pai da generosidade. Abinadab, ele não morava em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele morava numa colina, em um lugar alto. E o seu filho se chamava Eleazar, Deus que ajuda. Então, irmãos, presta atenção. Não é comum. Isso tem um significado para mim e para você. A arca da aliança, o pai da generosidade. Quem é o pai da generosidade? É o nosso pai. O seu pai. O Deus que você serve é o Deus e pai da generosidade. Alguém pode dizer amém por isso? Quem é o pai? Quem é o Deus que nos ajuda, senão o nosso Deus? O nosso Abba é generoso e o nosso Abba, ele tem prazer em nos ajudar. Glórias a Jesus. Então a arca estava num lugar alto, na colina. Deus habita nos lugares altos. Deus habita nas colinas, podemos dizer entre aspas, porque ele está muito acima. Então a arca da aliança estava em um lugar, irmãos, que havia um significado por trás. E isso tudo estava acontecendo para ensinar para Israel uma lição. Uma lição. Israel deveria atentar para isso e aprender lições. E conhecer o Deus, o Abba, o Deus a qual eles serviam. Então eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto aqui nessa passagem. Que Deus é o nosso Pai e é o Pai da generosidade. E que Deus, Ele é um Deus que nos ajuda. Ele ajuda você, Ele me ajuda, Ele nos ajuda. Para nós estarmos uma manhã como essa aqui, nós temos sido ajudados pelo nosso Abba. Amém? Você tem sido ajudado por Ele. E esse Deus a qual nós servimos, Ele habita nas alturas. Ele habita em lugares altos, irmãos. Então aqui nós já aprendemos lições. Que a arca da aliança,
a representação máxima da presença de Deus está trazendo aqui ensinamentos para Israel, a qual eles deveriam atentar, a qual eles deveriam entender, que o Deus deles é generoso, é amoroso, é provedor, é protetor, está acima em lugares altos e tem poder e prazer em ajudá-los. Eles deveriam entender isso. Mas Israel, lendo o contexto, lendo a continuação, nós vemos que Israel estava como que meio que voando. Israel estava longe das coisas do Senhor. O versículo 2 nós lemos, capítulo 7, o versículo 2. Você vai entender o que o pastor quer construir aqui nessa manhã. Que quando nós nos posicionamos, as respostas vêm. A Bíblia diz: desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Irmãos, tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. A arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab, na colina, aonde ali seu filho Eleazar guardava a arca. E nesse tempo, nesses 20 anos, Israel estava longe de Deus. Israel, ele vivia apartado da presença do Senhor. Israel não se interessava com as coisas de Deus e nem desenvolvia uma intimidade com o Pai da generosidade. Israel estava perdendo muito, porque Deus estava mostrando para eles: eu sou o Pai da generosidade, eu habito nas alturas, eu sou um Deus que ajuda vocês. Mas eles não estavam preocupados com isso. E o segundo ponto que eu chamo a sua atenção com essa passagem é que os dias que se passam, repita comigo: os dias que se passam. Irmãos, os dias estão passando. Israel poderia estar voando na presença de Deus. Israel poderia estar conquistando na presença de Deus. Mas eles foram negligentes. E não buscaram guardar os mandamentos do Senhor e nem se importar com o Senhor. E os dias foram se passando. Porque passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa uma década. E aqui no texto diz que se passaram 20 anos. 20 anos que a arca da aliança estava na casa de Abinadab. E Israel vivia da forma que lhe apraz. Não se preocupando com a vontade de Deus, não se preocupando com o coração e com os mandamentos do Senhor. Assim, eles iam caminhando, eles iam vivendo. Quanto, meus irmãos, Israel perdeu, quanto Israel perdeu por não conhecer o Pai da generosidade. 20 anos que eles poderiam estar florescendo, crescendo, conquistando, dominando, mas eles se acomodaram e não buscaram o desenvolvimento espiritual com o Pai da generosidade que habita nas alturas e que nos ajuda. Isso aqui, quando eu medito, eu vejo é Deus falando conosco. Porque, irmãos, os dias estão passando, as semanas estão passando, os anos estão passando, e daqui a pouco é uma década, daqui a pouco é 2 décadas. E quanto nós perdemos por não conhecermos a Deus? Quanto que eu e você perdemos por não conhecermos ao Senhor? Ele está dizendo para nós: eu sou provedor, eu sou Pai da generosidade. Mas se eu e você não nos posicionarmos, nós sofremos na nossa jornada. E nós sofremos, irmãos, porque não conhecemos a Deus. Por isso a palavra é clara: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo não conhece. O povo não desenvolve um relacionamento e não confia no Senhor. E Israel aqui traz para nós essa lição
de 20 anos. 20 longos anos. E Israel lamentava. Olha lá, 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Porque eles não conheciam ao Senhor, porque eles não se relacionavam com o Deus que habita nas alturas, o Pai da generosidade que ajuda. Como é que eles viviam? Lamentando, sofrendo, reclamando, padecendo, sendo oprimidos pelo inimigo. Porque os filisteus, como nós vamos ver aqui na continuação, exercia domínio sobre os israelitas. Irmãos, nós precisamos desenvolver um conhecimento do nosso Abba, do nosso Salvador. Porque se nós não conhecermos a Deus e a sua palavra, nós padecemos, nós sofremos, nós somos oprimidos muitas vezes, por falta de conhecimento. Porque Deus está falando para nós aqui o que Ele é. Ele está mostrando aqui, ele estava mostrando para Israel, mas Israel não se achegava a ele, Israel não se aproximava dele, Israel não buscava ao Senhor, e ao invés de buscar ao Senhor, vivia na lamentação, lamentando, chorando, sofrendo. Por quê? Mas o pai continuava lá, nas alturas, no lugar alto. E Ele é grande, glória a Deus. O seu Deus, o seu Pai é grande, é soberano e poderoso. Como nós sofremos por não conhecermos a Ele. Então eu gostaria que nesse ponto você entendesse um negócio, que os dias estão passando. Os dias se passaram para eles. E eles foram levando de qualquer forma, com os seus ídolos, com os seus desejos, com as suas paixões, e foi se passando a ponto de chegar 20 longos anos, o que a palavra, ela escreve para nós, ela diz para nós, 20 anos, e Israel vivendo 20 longos anos de lamentação, por não se voltar a Deus, por não querer conhecer a Deus. Quando eu estava meditando nessa passagem aqui, me veio, sabe o que? A vida do filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais velho. Você conhece a passagem bíblica, Lucas capítulo de número 15, versículo 31. Você sabe que quando o filho mais novo, ele retorna, o pai faz uma festa. O pai coloca o anel, o pai dá um beijo, o pai dá um abraço. O pai mata lá o animal para assar, chama os servos, coloca uma vestimenta nova nele. Mas quando aconteceu isso, o filho mais velho, ele não estava em casa. O filho mais velho, ele estava no campo, diz a palavra. E quando ele está retornando para a sua casa, ele vê a festa, ele vê o servo, ele pergunta para o servo, o que está acontecendo? Aí o servo diz, o seu filho, o seu irmão voltou. O seu irmão retornou para casa, e o teu pai fez uma festa, olha só, vestiu, e aquilo deixou ele indignado. Aquilo ali deixou ele irado, meus irmãos. Deixou ele perplexo. Por quê? Porque o irmão mais novo gastou o recurso com prostituição, gastou o recurso com farra, com bebedeira, mas ele ficou ali trabalhando. Ele ficou ali do lado do pai. Então o pai sai, vai lá ao encontro do filho mais velho e começa a conversar. Então olha só o que o pai diz para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre... Repita comigo, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. O que nós entendemos aqui com isso, irmãos, é que o problema do filho mais velho é que ele não desenvolvia com o pai um relacionamento. O filho mais velho, ele não desenvolvia com o pai uma intimidade. Ele estava na casa do pai,
mas ele não conhecia o pai. Quem está comigo aqui nessa manhã? O filho mais velho, ele estava com o pai, mas ele não tinha nenhum cabrito para comemorar, para celebrar com seus amigos. Aí o pai diz para ele: meu filho, você está sempre comigo. Você está entendendo? Porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós sofremos. Nós somos como Israel. Nós vivemos uma jornada de lamentação porque não conhecemos o pai. É o problema do filho mais velho. Ele queria o cabrito e o pai estava dizendo: tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é seu. Mas por que ele não conseguia acessar isso? Porque ele não conhecia o pai. Ele estava na casa do pai, mas ele não conhecia o pai. E a jornada do filho mais velho é a jornada de Israel. Anos e anos lamentando porque não conhece o pai da generosidade, o pai que ajuda, o pai que é provedor, o pai que é consolador, o pai que é protetor, não conhece. Então isso traz uma lição poderosa para mim e para você. Que nós, por não conhecermos a Jesus, a palavra, não conhecermos o nosso Abba, confiarmos nele, desenvolvermos um relacionamento com ele, nós sofremos. Nós somos oprimidos muitas vezes, padecemos. Eu quero dizer para você que tudo o que é de Deus é seu, glórias a Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Principalmente da igreja, amém? Porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja é preciosa para Jesus. Mas você vai começar a acessar muitas coisas no Pai quando você desenvolver um relacionamento com Ele. Aleluia! Você está comigo? Sim, você está. Mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Você precisa experimentar, porque senão você vai ser como o filho mais velho. Vai querer cabritos nessa jornada. Vai querer um cabritinho. Vai querer um frango assado. Vai querer sei lá o quê. Porque não conhece o Pai. Irmãos, os dias estão passando, glória a Deus. Os dias estão passando. E passa rapidamente, os anos estão passando. E nós precisamos entender isso. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus é o soberano todo-poderoso. Ele tem muito para nós, para a sua igreja, para operar através das nossas vidas nele. Nós precisamos nos lançar nele. Eu me lembro quando eu trabalhava, no meu último trabalho antes de ser integrado na igreja. Eu trabalhava à noite, trabalhava com o irmão Elcio, está lá atrás. Irmãos, quanto que o Espírito Santo falava comigo nas noites, nas madrugadas. E o Espírito Santo, ele me inquietava. Não te chamei. Chegou o teu tempo aqui. Acabou o teu tempo. Não te chamei para isso. E irmãos, eu trabalhava à noite e Deus me prosperava de uma forma tremenda. Em pouco tempo, reformei meu quarto na época, comprei ar-condicionado, ajuntei 10 mil, dei o Celta 10 mil e comprei o Onix. Em pouco tempo, irmãos, eu fiz isso porque Deus me prosperava. O irmão Elcio está lá, quando eu entrei lá, era 30 separadores e era uma correria para separar. O Senhor me colocou lá em primeiro lá. Nos meses, alcancei a promoção rapidamente. Eu era o separador quando eu entrei que mais separava lá. Como é que tu explica isso? Graça. Graça, favor imerecido. Porque eu não sabia, os caras lá tinham anos de experiência. Eu cheguei lá, eu não sabia, eu ficava perdido. O irmão Elcio sabe, lá é grande lá o lugar. E o Senhor me colocou lá no topo já, irmãos. Em 3 meses eu já alcancei o nível máximo da separação. E ali foi indo. E quando eu estava para sair, eu falei para o meu chefe, eu quero sair, não dá mais para mim. Porque eu queria fazer
a vontade de Deus, servir o Senhor, cumprir com o chamado, aquilo que Ele colocou no meu coração. O meu chefe na época, ele falou bem assim: ó, Gilvan, eu vou te colocar na logística, só no computador. Tu vai ficar na salinha, de boa. Ele queria me promover, irmãos. Então tem momentos na nossa vida que nós temos que fazer escolhas. Eu poderia estar muito bem até lá, até hoje lá talvez, uma empresa abençoada, trabalhando no escritório, no computador, ar-condicionado, com meu salário, de boas. Mas chegou um determinado momento que eu tive que dar um passo. Eu tive que me posicionar. E é por isso que hoje eu estou aqui ministrando a palavra para você. Mas os dias vão se passando, e os dias poderiam estar se passando até hoje. Eu estar lá já há quase 10 anos trabalhando, eu poderia estar lá. Eu não estou dizendo que essa é a sua experiência, amém? Não estou dizendo que essa é a sua experiência, que tu vai ter que largar o trabalho para ficar... Não, isso foi, em particular, Deus falou comigo. Era uma chamada, desde o início da minha conversão. E eu acredito que muitos dos que estão aqui nessa manhã, você tem uma chamada. Tem algo que Deus colocou no seu coração, lá no início da sua conversão, se lembra? Se lembra aquela paixão, aquele amor lá do início? Deus colocou algo lá no seu coração. Querido, é noite de nós, é manhã de nós nos posicionarmos, porque os dias vão se passando, os anos vão se passando, e pode ser que a gente não consiga viver a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque nós vamos avançando e vamos vivendo que nem a vida, a música lá, né? Deixa a vida me levar e vida leva eu. Mas os dias estão se passando. É manhã de você se posicionar para obter respostas na presença do Abba. Glória a Deus. Quem está comigo aqui nessa manhã? Uma postura que vai fazer com que você venha desfrutar coisas novas da parte do Pai. Irmãos, no capítulo 7, do versículo 3 ao 6 de 1 Samuel, ele nos diz assim, capítulo 7, versículo 3 ao 6. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Eu acho que é até aí. Versículo 5 também. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filisteus de Israel em Mispa. O que aconteceu aqui? Chegou um determinado momento que Israel se posicionou. Israel teve uma atitude. Durante todo aquele tempo, 2 décadas quase, de lamentação, chegou um momento que Israel parou e pensou: o quanto que eu estou perdendo, o quanto que eu estou padecendo por não conhecer a Deus. E sabe o que eles fizeram? Começaram a tirar os ídolos, os balaíns, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessa passagem, é servindo somente ao Senhor. Nós precisamos tirar os ídolos da nossa vida. Nós precisamos entronizar Cristo na nossa vida. Cristo precisa voltar a ser o primeiro na sua vida. Cristo precisa voltar a ser a primazia na sua jornada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus precisa ser o primeiro na sua vida.
Porque senão, irmão, sabe o que está acontecendo? O Senhor tem sido secundário, nós temos conservado ídolos no nosso coração e na nossa jornada. Mas eu quero falar algo para você, Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita, Deus não se submete ao segundo lugar. Ele precisa ser o primeiro na nossa jornada. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. O reino de Deus precisa ser primazia na sua jornada. Israel, ele começa a remover os balaíns, começa a remover os astarotes, os ídolos. E a Bíblia diz que Israel jejua e clama misericórdia, clama o perdão. Samuel ora por eles. E diante da postura de Israel, havia uma promessa. O Senhor falou, Samuel disse, se vocês estão se arrependendo de todo o coração, o Senhor vai livrar vocês. O Senhor vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Havia uma promessa. Por isso que quando você se posiciona, você alcança respostas. Você alcança livramento. A sua família é abençoada. Quando nós nos posicionamos, respostas, portas, bênçãos, novidades da parte do Pai vêm até nós. Mas quando nós permanecemos como Israel, nós lamentamos, sofremos, fazemos as pessoas ao nosso lado sofrer, nossa família sofre, os filhos sofrem. Então Samuel disse, olha, lança fora os ídolos, e que o Senhor, o Pai da generosidade que está lá na colina, que ajuda, seja a primazia na vida de vocês. Sirvam somente a Ele. É somente a Ele. Irmão, é somente a Ele, glória a Deus. É somente a Ele. O celular pode ser um ídolo na nossa vida, sabia? O celular, as redes sociais, nós mesmos como ídolos. Porque quando se fala em ídolo, acha que é só a estátua lá, né? Mas não, irmãos. Não é sobre isso. É sobre o que ocupa a primazia no seu coração, na sua escala de valores. A sua escala de valores. É o dinheiro? É o recurso? É mamon? Vocês estão entendendo? Por R$1.000 a gente faria muita coisa, mas por amor a Cristo e a obra a gente abre mão. Estou cansado, estou sobrecarregado. Fulano, eu te dou R$1.000 para tu fazer isso. Ops, conta comigo, tamo junto. Pode ir por amor. Estou cansado, pastor. Vocês estão entendendo onde o pastor quer chegar? Mamon pode ser um ídolo na nossa vida. Samuel disse, sirvam somente a Ele. Quem vai servir somente a Ele aqui nessa manhã? É só a Ele. É só a Ele. Por quê? Porque os dias estão passando. As semanas e os anos. Tu vai piscar o olho e sabe que mês vai ser? Dezembro de 2025. Vai voar esse ano. Já estamos na última semana de janeiro. Janeiro passou, irmãos. A última semana, no outro sábado, nós vamos fazer lá na casa do... Cadê o Adriano? Vamos fazer lá uns comes e bebes com os homens lá na casa do Adriano. Mas já é fevereiro, meus irmãos. Já é fevereiro. Vamos servir somente a Ele. Glória a Deus. Vamos servir somente a Ele. Porque quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Israel se posicionou, se arrependeu, jejuou, porque não é um posicionamento de lábios, amém? É um posicionamento de atitudes. Israel vem com atitudes, jejum,
lamentação, lança fora, joga fora, não quer mais, porque só quer o rei agora, só o Senhor. E olha o que acontece, presta atenção você aqui nessa manhã. Olha o que aconteceu com Israel quando eles se posicionaram, porque isso é uma resposta para você. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Quando os filisteus, quem são os filisteus? Os inimigos, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando Israel se posicionou, irmãos, quando Israel assumiu uma postura na presença de Deus, o inimigo observou aquilo e saiu para atacar. Tem pessoas às vezes no nosso meio que começam, poxa, eu comecei a vir à igreja, as coisas ficaram difíceis. Depois, pastor, que eu comecei a orar, parece que as coisas ficaram mais complicadas na minha vida. Depois que eu me posicionei, pastor, eu tenho enfrentado umas batalhas, umas guerras. O inimigo quer paralisar você. O inimigo não quer perder território, amém? Por que os filisteus se levantaram contra Israel? Porque Israel estava sob o domínio dos filisteus. Então os filisteus sabiam que se Israel se posiciona, eles estavam correndo o risco de perder território. Então, irmão, entenda uma coisa, que o teu posicionamento incomoda, amém? O teu posicionamento incomoda o inimigo. O inimigo não quer deixar de afligir você, afligir a sua casa, a sua família. Ele quer manter você na bagunça, na briga, na guerra, na lamentação. Então, quando você se posiciona, ele não quer ver você dessa forma. Ele não quer perder o território. Foi o que aconteceu com eles. Saíram para atacá-los. Eles olharam os governantes, levantem-se, vamos atacar os israelitas, vamos. Então a palavra do Senhor nos mostra isso claramente, muitas vezes, que quando há uma posição, uma postura, há um levante. Comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar lá, falaram de Jesus para mim, cara, mas eu pensei que a minha vida ia melhorar. Melhorou, glória a Deus, você alcançou a salvação da sua alma, o maior bem que um homem pode experimentar na face da terra, aleluia. Mas às vezes situações acontecem, às vezes você se converte, dentro da sua casa o seu filho não quer saber de Jesus, às vezes a tua esposa não quer saber de Jesus, ou o teu esposo não quer saber de Jesus. E se cumpre a palavra que Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Eu vou colocar o pai contra o filho contra a mãe, a nora contra... Jesus não falou isso? A posição, o posicionamento, a postura, muitas vezes traz conflitos. Posicionados e atacados. A palavra de Deus fala muitas passagens para nós de quando o povo de Deus se posicionou e foi atacado. Nós vemos em Neemias, quando eles estão reconstruindo o muro em Jerusalém, o inimigo se levantou de tal forma, Tobias, Ambalate, toda uma galera para parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vemos isso em Neemias, capítulo 4, versículo 8 e 9. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus, ele está sendo batizado, que ele ouve a palavra de Deus, a voz do Pai, dizendo, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus vai para o deserto e o inimigo tenta barrar isso. O inimigo na tentação tenta barrar Jesus, por quê? Ele ouviu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Uma posição, uma postura que gera um conflito.
Nós vemos Israel, lá em Êxodo, depois que Faraó liberou eles para adorar a Deus no deserto, quando eles foram, que Faraó observou, nós perdemos eles. Ele preparou todo o seu exército e foi atrás dos israelitas. Você conhece a passagem, sabe que eles morreram depois lá no mar. Mas irmão, entenda isso, discirna isso na sua vida. Quando você se posicionar e enfrentar alguns levantes, saiba que você está no caminho certo, amém? Saiba que você está no lugar certo. Saiba que Deus não está tratando você como um menininho na fé, uma menininha na fé, não. Está tratando você como um homem de Deus e uma mulher de Deus. É por isso que vem os levantes, para paralisar você, para neutralizar você, para que você continue vivendo daquela forma a qual você vivia, longe do Pai, deixando a vida levar você sem preocupação com a vontade de Deus ou com a palavra de Deus, sem viver os propósitos do Senhor na sua vida. Sem viver os propósitos do Senhor. Posicionamento que traz respostas. Eu quero finalizar com um último ponto, que está do versículo 11 ao 14, capítulo 7, do versículo 11 ao 14, nós lemos: os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por essa passagem? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Assim os filisteus foram abatidos, preste atenção aqui, e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Versículo 14. Irmãos, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Então os filisteus foram vencidos, quando Israel se posicionou. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel, foram devolvidas. Repita comigo: foram devolvidas. Áreas que o inimigo tinha poder, áreas que o inimigo governava em Israel, foram devolvidas quando Israel se posicionou. Quando Israel passou a buscar o Deus que estava nas alturas, o Pai da generosidade, quando eles olharam para o Senhor e disseram: somente o Senhor é o nosso Senhor, Ele somente é o nosso Deus, e somente a Ele serviremos, e mudaram as suas atitudes, eles venceram os inimigos, e os territórios foram restituídos. Quero dizer para você, áreas na sua vida que talvez o inimigo ainda exerça alguma autoridade, essas áreas serão tiradas do seu governo em nome de Jesus, através da sua postura, através do seu posicionamento. E nessas áreas que você não florescia, você é uma árvore, parece estéril, eu quero declarar que é um ano de você florescer em nome de Jesus. Nessas áreas, pastor, nessa área eu tenho tanta dificuldade. O inimigo está perdendo a sua autoridade, o seu governo, o seu poder, por causa da sua postura, do seu posicionamento. E nessa área você irá florescer, nessa área você irá crescer, nessa área será gerado frutos, e essa área glorificará o nome do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Os territórios foram devolvidos.
acabou a autoridade dos filisteus naquelas cidades. Foi restituídos a Israel, restituídos. Foi devolvidos. Você consegue perceber que quando nós nos posicionamos em Deus, as coisas acontecem, amém? As coisas acontecem. É uma manhã de você refletir qual é a área que você está padecendo. Qual é a área que está como que trancada na sua vida? Parece que tem cadeias que amarram você. E é uma manhã de você se posicionar diante de Deus. Deixar de lado os ídolos. Deixar de lado uma vida onde Cristo não é a sua prioridade. E nessa área você vai ter vitória em nome de Jesus. E essa área será restituída em nome de Jesus. É o que nós estamos vendo nessa passagem. E é o que o Senhor está falando para nós aqui, nesta manhã, através da minha vida. Que o posicionamento gera respostas de Deus. Gera respostas. A tua família talvez não está passando por um momento tão bom, o teu casamento, os teus filhos, a tua área financeira. É manhã de um posicionamento que vai gerar respostas e a presença a partir de hoje vai reinar nessas áreas da sua vida, vai reinar, vai fluir e você vai florescer, porque o Pai da generosidade é o teu Pai, amém? O Pai que nos ajuda é o nosso Pai, que está nas alturas e está olhando para nós das alturas. Ele que cuida de nós. Ele, é Ele. Ah, meus irmãos, se posicione em nome de Jesus. Reflita nessa manhã o que tem afligido você. E o que o Senhor espera de você nessas áreas. Por que você tem padecido tanto? O porquê você talvez tenha vivido como os israelitas, durante longos 20 anos, lamentando e chorando, enquanto o Senhor estava ali presente, perto. O cabrito que você queria matar para comer com seus amigos, mas você, por não conhecer o coração do Pai, por não conhecer o Pai chega e fala: filho, não só o cabrito, o boi, a vaca, a ovelha, é tudo teu aqui, sabe? Mas porque tu não conhece o Pai, você não desfruta. Quem não conhece o Senhor não vai desfrutar. É o que nós aprendemos. Eu creio que essa manhã, queridos, é aquele ponto que está colocando um ponto final. Talvez os dias estavam se passando para alguns de nós aqui, que nem para os israelitas, mas está vindo um ponto para começar uma nova jornada de posicionamento na presença do Pai, que gera respostas, que traz vitórias, que abre portas, que faz florescer, frutificar, crescer, tudo isso para a glória do nome do Senhor. Ponto final para uma nova jornada. Eu quero finalizar com Salmos capítulo 40, versículo 2 e 3, texto bem conhecido. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por esta passagem? Eles vão ver a tua postura, o teu posicionamento e glorificarão ao Senhor, aleluia, glorificarão. E o Pai está colocando um cântico novo aqui nos teus lábios nessa manhã, você recebe? Um cântico novo para aqueles que assumiram uma postura, aqueles que vão desfrutar agora o Pai da generosidade, vão desfrutar do Abba, da presença. Os inimigos derrotados e os territórios restituídos. Territórios restituídos. Coloque-se de pé em nome de Jesus nessa manhã. Maravilhoso Rei.
Ah, querido, territórios restituídos. Áreas da sua vida que você estava travado, sabe? Aquela área da sua vida que está travada, parece que não vai. Que todos nós, irmãos, temos áreas nas nossas vidas. Não anda, parece não vai. Vai florescer no ano de 2025, amém? Os filisteus estão saindo dali, foram derrotados. Os filisteus levaram chute, levaram pontapé de Jeová. E essas áreas agora na sua vida, quem tem o governo é o Pai. Os Astarodes, é manhã de você dar um bico nos Astarodes, nos Balaíns. É manhã de você dizer: Pai, somente Tu. Pai, eu quero servir somente ao Senhor. Os anos estão se passando, os dias, Pai, não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder o meu tempo. Eu quero a Cristo. Eu quero a Tua obra, eu quero o Teu coração. Eu quero viver os Teus planos, o que o Senhor tem na minha vida. O que o Senhor traçou para que eu pudesse aqui nessa terra viver. Eu quero esse lugar. É uma manhã de posicionamento. É uma manhã de posicionamento. Feche os teus olhos por um instante. Eu tenho certeza que o Pai falou com você aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que talvez o Espírito Santo revelou algo no seu coração, áreas da sua vida, postura a qual você precisa ter, situações que precisam de um posicionamento, sonhos que foram dados a você lá no início, lá atrás, que hoje estão, parece que morto. Mas hoje é o ponto final. É a manhã da postura, do posicionamento na presença do Abba. Comece a orar por um instante.